São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje vamos estudar mais uma lição no primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Hoje é um dia histórico na obra, né? Porque muitos irmãos estão sendo batizados lá no Brasil, no Rio de Janeiro e outros estados. E então é um dia histórico, né? Sempre esse dia é o segundo domingo de dezembro ao nosso batismo. Então só nós é que estamos estudando a lição. Perdemos uma quando nós tivemos o nosso batismo aqui, porque temos que fazer um pouco antes, devido à temperatura, né? Até que hoje dava para Ismael. Foi batizado hoje, né? Está um pouquinho de frio, mas dava, né? Não, foi melhor naquela época, né? Finalzinho de verão, então foi muito bom. E então, vários candidatos estão descendo as águas, e hoje nós vamos estudar uma lição que é muito importante, no capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Estamos estudando uma sequência de capítulos, como sempre fazemos, e cada capítulo é visto dentro de uma estrutura que nós já temos a nossa forma programática de abordar o capítulo através das perguntas e vamos respondendo sempre com o olho no texto, respondendo a partir do texto. É muito importante, né, quando o estudo bíblico é feito assim, porque de fato se torna um estudo bíblico, né? Quando tem aqueles estudos bíblicos já temáticos, quando o autor tira as suas conclusões do texto e depois coloca o texto simplesmente como uma forma de consubstanciar aquilo que ele entendeu do texto, ele já não deixa o texto aberto à interpretação daquele que vai expor o texto. Então aí fica difícil, mas as nossas revistas elas são feitas exatamente para nós irmos ao texto, né? E isso convida à exegese, a análise do texto, a abordagem do texto a partir daquilo que ele quer dizer para nós. E hoje nós temos uma lição muito importante porque vai na sequência do capítulo 13, onde nós falamos a respeito de quê no capítulo 13? Tivemos uma história muito interessante e intrigante, né, do leão que mata o profeta. E aí tivemos uma figura que inicia, né, as duas figuras que nós temos ali iniciando o capítulo, as duas personagens, Jeroboão e o profeta de Judá. E depois tivemos na segunda sessão, que é a sessão maior. Por conseguinte, quando o autor dedica mais espaço para narrar acerca de um determinado personagem e as suas atividades, ou às vezes um oráculo que é colocado dentro de um texto, então esse oráculo é muito importante porque ele vai, dentro do texto, dominar o cenário. E a partir desse domínio, ele precisa de ser visto com maior atenção. E a figura do profeta velho foi exatamente a figura do profeta, né, que atrapalhou, de certa forma, o profeta novo, comparando um com o outro, e, por conseguinte, nós tivemos a oportunidade de, pelo menos, ter a oportunidade de entender o perfil psicológico e espiritual desse profeta velho e aprendemos muitas coisas importantes. Logo em seguida, vemos que o capítulo termina mostrando que Jeroboão não mudou em absolutamente nada. Foram sinais feitos. O sinal, quais podem me lembrar? Os sinais que aconteceram? Mão paralisada. Antes da mão paralisada. O altar. Não, foi a mão paralisada. Vamos na sequência. Vamos seguir o Josué na sequência. A mão paralisada. Aí depois... O altar e as cinzas caindo. O altar... Está na sequência? Depois temos a mão do Jeroboão, né, voltando ao normal. Temos o milagre do leão que só mata o profeta, né? Não tem a tal de bala perdida, né? Aquela ali foi achada, foi, né, no ponto. O leão não fez nada mais, nada menos do que cumprir aquilo que estava determinado. E depois ficou sem saber o que fazer, ficou ali um tempão ali, né, meio aéreo. O que eu faço aqui? Não como jumento, não como homem, não tenho ordem para fazer isso. Acho que Deus deve ter até aliviado o apetite dele para ele poder cumprir essa ordem, né?
E então, são coisas que a gente percebe que são sobrenatural. O altar se fendendo, tudo isso nós vamos perceber que foram ações sobrenaturais, que aquela pessoal do Jeroboão ficar com a mão dura e depois se não conseguir voltar e depois o milagre acontecer, era para provocar alguma mudança. Nos últimos versículos do capítulo 13, nós vimos que não mudou absolutamente nada e ele continuou no seu caminho, na sua trajetória. Nem os grandes sinais foram suficientes para mover o seu coração. Daí então, na sequência, nós vamos ver o capítulo de número 14, que é um capítulo que a macroestrutura dele é exatamente a seguinte. Nós temos o profeta Aías, que vai ser convocado novamente para poder entrar em cena. Contudo, temos o diálogo entre a mulher de Jeroboão e a sua mulher. Ela não fala absolutamente nada, não é dada voz a ela em nenhum episódio, e ela interage com Jeroboão, interage com o profeta, né, e sem nenhuma palavra ser registrada pelo autor sagrado dessa mulher. E então, Jeroboão é uma figura, conversa com a sua mulher, vai à casa do profeta, né, para poder obter uma orientação do profeta, e aí o profeta dá uma orientação, e essa orientação não é daquilo que ele queria ouvir, porém era aquilo que ele precisava ouvir, e nem tentando enganar o profeta, ele conseguiu aquilo que ele pensava que era extraído, né? Então, temos muita coisa para aprender nesse texto, que é um texto pequeno, 20 versículos, mas temos muitas coisas para aprender. E por fim, então, temos o fechamento dessa sessão, do capítulo 14, com a morte da criança, do filho de Jeroboão. E então vamos ao nosso texto de hoje, para que nós possamos aproveitar ao máximo aqui o nosso estudo de hoje. Tá? Então, o capítulo de número 20, ou 14? 14. Tá, todo mundo acordado, né? Então não tem ninguém dormindo. O capítulo 14, do versículo de 1 a 20, né, é um capítulo que tem essa estrutura que nós colocamos para vocês. Vimos a macroestrutura. Agora vamos à microestrutura, mas sempre prestando atenção na macroestrutura, né, que muitas das vezes se perde, né, o bosque por causa de uma árvore, né? Estava há poucos dias comentando com alguns irmãos que gostam muito de estudar a Bíblia, sabem grego, alguns sabem hebraico também, e aí eles estavam lá defendendo o arrebatamento pré-tribulacional. Aí focaram lá no capítulo 3, versículo 10, me parece, capítulo 3, versículo 10, um versículo, parece que o Apocalipse, para eles, se resume só nesse versículo. Aí, tentando tirar dali, né, estudando o texto grego e tudo mais, eu falei, parece que vocês perderam o bosque por causa de uma árvore. E até porque, dentro do contexto imediato ali das 7 mensagens das igrejas, não há suporte algum para essa visão de que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação. Se o Apocalipse foi escrito para uma igreja que estava enfrentando tribulação, se os apóstolos, na maioria, foram mortos, né, e os crentes foram mortos, alguns foram jogados para serem mastigados pelos leões, e o Apocalipse foi um livro escrito com o objetivo de consolar essa igreja, aí eles pegaram só esse versículo, o Apocalipse acabou. É só esse versículo, parece que é o único fragmento que sobrou do livro, e eles acharam, falaram, pronto, a igreja estará livre da grande tribulação. Aí perdem o bosque, que é o livro todo, que mostra que o livro é para uma igreja em tribulação e para a igreja nas suas tribulações ao longo dos séculos até a vinda de Jesus. Então, muitas das vezes se perde o bosque por causa de uma árvore. Você sai de fora do bosque, olha todo o bosque, você tem uma visão panorâmica. Agora que você entra no bosque e fica de frente para uma árvore bem colado, o que acontece? Você perde a perspectiva do espaço ao redor. Então, muitas das vezes acontece isso com o intérprete.
E, principalmente em questões tão delicadas como essa, eu acho que eles deveriam, eu convido sempre eles, vai para o contexto, né? Aí dou umas sugestões lá, mas eles estão tão enclausurados ali, aquilo que eles pensam que o versículo, né? Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu vos guardarei da grande tribulação, da tribulação que há de tentar todos os moradores da terra. Pronto, Apocalipse é só aquilo, só esse fragmento. E eles não veem o todo. E aí então perdem a visão da floresta por causa de uma árvore. Então isso é um perigo no intérprete. Então nós temos que ver o texto como um todo, a macroestrutura. É exatamente por isso que nós vamos de versículo por versículo, mas sempre projetando no todo. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta. Hoje nós temos bastante tempo, porque o texto é pequeno, né? Graças a Deus nós temos um segmento bem pequeno aqui do texto. É predito o fim da casa de Jeroboão. Faltou a preposição aqui. E aí então tem um trecho do oráculo, que é o nosso texto áureo: quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Então, este é o texto áureo, e nós vamos à primeira pergunta. Agora, então, para penetrarmos no texto. Pergunta de número 1. O que Jeroboão mandou sua mulher fazer? Como ela teria que proceder? E o que ele mandou ela levar? E sobre o que ele queria ser informado? Então, os versículos de 1 a 3 são os versículos que vão nos dar, né, as respostas a estas perguntas. O versículo de número 1 ao 3, aqui, nós vamos colocar aqui a nossa versão NAA. Ok. Ele começa com uma expressão dentro do texto hebraico, depois que nós temos nos versículos anteriores aqui, os últimos versículos, né? Jeroboão persiste no pecado. Depois destas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho, mesmo depois de todos aqueles sinais, e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos. A quem o desejasse, ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Então, observa bem que a atitude dele, depois de todos os sinais, como ele reagiu? Ele reagiu simplesmente como se nada daquilo fosse suficiente para convencê-lo a mudar de posição em relação ao que ele estava fazendo. Tudo aquilo foi para que ele parasse. Para e toma outro rumo. Mas, mesmo em face a todos os eventos que aconteceram, inclusive os milagres que ele experimentou na própria carne, mesmo assim, ele continuou com a sua dureza de coração. E a finalidade disso, qual o objetivo disso? O que isso leva a que consequência? A consequência de que a sua casa, e é uma expressão aqui que é utilizada, né? Isso aqui se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra. Então, aqui nós temos uma linguagem figurada, certo? Que tipo de figura é utilizada aqui? Extinguiu da face da terra. Não, a casa, quando se falar para que a casa de Jeroboão seja destruída e extinguida, então, uma casa destruída e extinguida, qual a ideia que você tem? É uma casa desmoronando, né? Desabando, né? Mas
esta é a imagem que é projetada pelo autor sagrado, contudo, ela procura remeter uma outra, ela conota qual o sentido? Jeroboão e toda a sua descendência. A descendência. Quando se fala a casa de Jeroboão, está falando dos seus descendentes. Então, toda a sua descendência e a futura dinastia que foi proibida, então, isso seria extinto da face da terra. Ou seja, não haveria continuidade. Haveria uma cessação total dos descendentes de Jeroboão. Tá? Então, aí vem o capítulo seguinte. Tá? Então, esta é uma figura de linguagem. Que, obviamente, deixe-me ver aqui. Tá? E me ver aqui, você pega a NVI. A NVI vai fazer o quê? Vai traduzir. Esse foi o pecado da família de Jeroboão que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Quando traduz casa por família ou descendência, obviamente aqui o autor está pegando o sentido da expressão e não se atendo formalmente ao que o texto hebraico está dizendo, tá? Literalmente. Então, isso aí é que faz a diferença quando você está traduzindo a casa de Jeroboão. Né? Então, pega um leitor, né, que nunca leu a Bíblia e vê a casa de Jeroboão vai ser extinguida e vai ser destruída. Então, ele vai fazer uma imagem de uma casa caindo, desmoronando, né, até que ele tenha noção de que aqui o autor está usando uma linguagem conotativa, tá? Com o objetivo de essa imagem estar se referindo, e aí ele vai aprender ao longo do estudo da Bíblia, se é que a igreja dele estuda a Bíblia, ou se ele pega o livro Bíblia para estudar, e ele vai então decodificar isso e saber que isso é uma figura de linguagem. Então a casa está falando da família ou descendência. Então, quando tem aqui a expressão hebraica, né, Beit Yarovan, né, aqui, então esta expressão tem esse sentido de família. Então, a família dele seria extinta. Tá? Então, na sequência, vem o que eu falo que é o marcador discursivo. Né? Ba'et Hari. Esse et aqui é um substantivo, tá? É um substantivo comum, singular, absoluto. Aqui você vai ver que ele é retomado aqui naquele tempo, naquela ocasião. Então é o et. Esse et é um termo que vai se repetir várias vezes em Eclesiastes 3. Se você pegar Eclesiastes, tem tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para isso, tempo para aquilo. Então você vai ver que essa palavra ali é usada, né, várias vezes. E é exatamente isso. Nessa ocasião, então o que acontece? Acontece uma transição, mas está fazendo uma conexão ao que estava acontecendo e que foi registrado e finalizado no capítulo anterior. Tá? Então houve um lapso, né, de tempo depois que Jeroboão ainda continuou com a sua dureza de coração, até que chegou um tempo, tá? Chegou um tempo que aconteceu um movimento, aconteceu um evento que vai mudar drasticamente a situação e o comportamento de Jeroboão. Tá? Então, Ba'et Hari, Halá, aqui adoeceu, ficou doente. Né? Ficou doente. Temos um catálogo, que aqui está o verbo no passado. O rapaz, como é que ele se chamava? Aviá. Aviá, meu pai é Yá. Yá é uma forma que representa o quê? Lembra da nossa palestra sobre o tetragrama? É uma das formas que o tetragrama apresenta, Yahvé. Então aqui temos só uma sílaba do nome, a primeira sílaba do nome. Então a última sílaba foi
extinta aqui, por assim dizer, foi apagada. Então, em vez de falar Yahvé, ficou só Yah. Daí, Aviyah é o filho de Yah. E o filho de Yah é filho de Yahvé. E aí, então, o próprio aqui, né, o próprio termo aqui é importante, porque o meu pai é Yahvé, meu pai é o Senhor. Então, o nome dele é um nome que o pai colocou, obviamente, nas melhores das intenções. Né? E ainda bem que o pai dele não é Yoro, como é que é o nome do cara em hebraico? Meu nome do sujeito? Não. Yarovam. Né? O pai dele não é o Jeroboão. Né? O pai dele é o Senhor. E você vai perceber que faz sentido pela referência que é feita ao menino. Não se sabe a idade dele, não se sabe o tamanho dele, não se sabe, não, o que estava acontecendo ali, mas é de uma outra estirpe, não pega aquela capa paterna. O menino tem um distintivo, que Deus vai fazer até menção disso no texto. Tá? Então, esse é o sentido de Aviyah. Né? Aviyah é meu pai, Avi é o Yah, tem a cópula subentendida. Né? Meu pai é Yah, meu pai é Yahvé. Então, meu pai é o Senhor. Tá? E aí, ele adoeceu. Halá Aviyah. Quem é ele? Ven Yarovan. Ele é o filho de Jeroboão. Aí vem o diálogo. Né? Vem o diálogo. Naquela época, você vai ver que a versão vai traduzir, naquela época, naquele tempo, naquela ocasião, né? O eixo paradigmático pode ser preenchido com tempo, ocasião, época, tudo que seja sinônimo que esteja dentro dessa linha, né? do eixo vertical. Tá? Então, aí qualquer um dos sentidos na língua receptora da tradução pode ser utilizado. Então, aqui, a NVI traduz por naquela época, a NAA, Almeida traduz por naquele tempo, mais literal. Né? A NAA traduz naquele tempo também. Tá? Então, isso é importante. É o eixo paradigmático. Quais os sentidos que et pode ter no hebraico e sendo traduzido para a língua portuguesa? Então, todos esses sentidos são possíveis. O tradutor tem que escolher um. Ele não pode colocar múltiplos sentidos. Ele tem que escolher um. Tá? Então, um escolhe naquela época, outro escolhe naquele tempo, pode escolher naquela ocasião, né, para variar e assim por diante. Então, esse menino adoeceu. Então, Jeroboão disse à sua mulher, Vaiomer Yarovam Leishto. Então, ele diz à sua mulher. Hoje nós temos tempo, né? Vamos gastar um pouquinho aqui o hebraico. O hebraico, depois do chinês, hebraico é fichinha, gente. Se estudar chinês, pegar o hebraico, isso é fichinha diante do chinês. O chinês, por isso que os chineses são inteligentes, viu? Os letrados, né? Porque eu vou te dizer, hebraico é fichinha, tem as 22 consoantes, com aquelas poucas variações, e já o chinês não. São caracteres que você precisa, os ideogramas, e é muito, e nem se compara a isso aqui. É muito mais fácil estudar hebraico. Então, Vaiomer Yarovam Leishto. Cume na. Levanta, por favor, ou por obséquio. Você pode usar, por favor, por obséquio. Esse na é uma partícula que ela é utilizada aqui no sentido de ser uma interjeição, que vai, levanta agora, por favor. Tá? Então, ela geralmente vem acompanhada aqui do imperativo para dar uma suavizada no imperativo. Levanta, é uma coisa. Levanta agora. Viu a entonação como é que muda? Levanta, por favor. Aí muda a entonação, inclusive na língua portuguesa. Você fala que na língua portuguesa não tem tons, eu aprendi que tem. São raros, mas tem. A língua chinesa tem 5 tons. 4 efetivos, um é o neutro. Então, tem isso aí, vamos identificando na língua portuguesa. Então, levante-se. Deixa eu ver se alguma versão aqui dá um destaque aqui.
Disse a sua mulher. Não, nenhuma delas pega esse na aqui e o traduz. Aqui já traduz o na como agora, né, nesse momento. Ok. Então, kumi na, e aí ele pede para ela fazer uma coisa. Vehistanit. Vehistanit e se disfarce. Né? Então, use um disfarce. Então, você já começa a observar o rumo da narrativa. O narrador, ele vai contando a história, né, e vai colocando, dando todos os detalhes que ele acha necessário para que o leitor entenda o que está acontecendo. Então, esse diálogo que acontece entre ele está fazendo um report aqui do diálogo, né? Então, você tem aqui um discurso direto, você vê as personagens falando. Então, a voz aqui de Jeroboão. Primeiro começa o narrador. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então, Jeroboão disse à sua mulher, 2 pontos. Aí, observa que a NA, inclusive, vai colocar esse travessão para poder dar o discurso, para você saber o conteúdo do discurso. Né? Geralmente, quando você pega a revista e corrigida, você percebe que tem aqui 2 pontos, mas não destaca, né? Só depois de 2 pontos, levanta-te agora, tal. Então, a NAA já tem pelo menos esse aspecto literário aqui, que é importante. Ele coloca aqui para dizer, isso foi o que o Jeroboão falou para a esposa dele. Tá? Levanta-te, ponha um disfarce para que não saibam que você é mulher de Jeroboão. Então, Istanit, Velo Yedeim, para que não saibam, a terceira pessoa, Yediu, que é para que eles não saibam que aqui você tem um ati aqui você tem um quezinho aqui, um cofzinho aqui, que significa que você tem um kaf, ketiv, está escrito. Então, está escrito ati. Porém, tem o querer, quer dizer, que é que é exatamente leia. Então, está escrito isso, o copista colocou isso, mas vem uma nota dos maçoretas dizendo que deve ser lido at, então é você, e não ati. Aí aparece aqui esse quezinho, né, que é o kuf, para poder indicar que é leia isso. Então, para que eles não saibam, Yediu, que at eshet Yerov e Yarovan, para que não saibam que você é mulher de Jeroboão. Então, o objetivo, qual é o objetivo aqui que você já começa a perceber? Dependendo agora, ela vai disfarçar, para que não saibam que ela é mulher de Jeroboão, mas de quem ele quer disfarçar? Não, de quem? Para quem ela vai chegar e vai se dirigir? Na sequência, e vá até Siló. Né? E vá até Siló. Verhalach Shiló. Então, e vá até Shiló. Hinesham, e lá estará. E observe, lá estará quem? Quem que vai estar lá? Ahiyá. Mais uma vez aqui, ó, a forma. Quais são as 3 formas de cortes de fonemas dentro numa palavra? Ninguém lembra? No meio é síncope. Antes, aférese e apócope. Tá? Então, gravou, né? Guardou, viu? Só chamando a memória. Você tá bom, daqui a pouco tá aprendendo os ideogramas chineses. Desse jeito tem que ter memória. Né? Então, quando é aférese, é quando o fonema cai no início.
No meio é síncope. E apócope é quando cai no final. Então, Yavé, qual a sílaba que caiu? Yavé, a última. Então, é uma apócope. Então, é a forma apocopada do nome Yavé. Então, isso é muito importante. Tá? Então, aférese, a primeira sílaba, cai a sílaba antes. No meio, síncope, cai a sílaba no meio. E, por fim, isso acontece no português também. E quando cai a última aqui, então é apócope. Tá bom? Você aprende hebraico, você aprende português. Tá? Então a aula é mais cara, né? Mais cara, mais particular. Por isso que vocês me pagam bem, né? Daí então aqui nós temos essa forma. O profeta, tem o profeta Ahia, tá? E dizendo aqui, vai, Renei Sham Ahia Hanavi. Lá está o profeta Aías. Rudiber Alai, ele vai dizer em relação a mim, né? Aliás, aqui Rudiber, aqui no caso ele foi o que falou, tá? Ele disse, no caso aqui, Biber, ele falou, que aqui temos um perfeito, no Piel, perfeito. Ele falou, Alai, ao meu respeito, Lemeler al Ha'am Hazé. Ele falou a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. O que você percebe logo nesse cenário? Tem um filho doente, e agora Jeroboão, ele não elegeu os sacerdotes dentro do povo? Por que ele não levou o menino, chamou os sacerdotes para orar? Uma pergunta. Por que ele não colocou o sacerdote, o menino, diante do bezerro de ouro que ele fez? Porque nem ele concorda com ele mesmo. Está igual o Amorim, né? O Amorim gravou um áudio, é um pastor, né, lá de São Paulo, que gravou um áudio dentro do grupo, aí depois ele, não, irmãos, eu apaguei o meu áudio porque nem eu concordo comigo mesmo. Aí ficou conhecido. Quando você fala que nem ele concorda com ele mesmo, ele já lembra do Amorim. É uma figura, o Amorim. É aquilo que faz o que o Senhor falou para não fazer, né? Pensa no que fala, mas não fala o que pensa, né? Então, é exatamente isso. Então, temos o menino doente, ele não vai ao sacerdote que ele eleva, que ele consagra, né? Ele não leva o bezerro de ouro, mas ele se lembrou, peraí, tem um profeta lá em Siló. Então está muito tempo, está distante. Nem sabe que o profeta já está cego. Não precisa nem mandar a mulher se disfarçar, que o profeta está cego. Não é? Vai disfarçar para quê? Mas ele, pelo jeito, o contato com o profeta, olha, tem muito tempo. Desde a primeira profecia que nós lemos e estudamos aqui, que o Senhor fez promessas extraordinárias para Jeroboão, inclusive para substituir, assim como fez a dinastia de Davi crescer e prosseguir, também a dinastia dele ia crescer e prosseguir, se ele obedecesse ao Senhor. Como ele já entra na hora que ele está na caminhada, né? Daqui a pouco ele vê uma bifurcação, e o Senhor fala, entra à esquerda, ele vai para a direita. Quando ele constrói esses altares, coloca esses bezerros de ouro e consagra aos sacerdotes, aqueles que ele olha assim, opa, você tem cara de sacerdote, vamos ser sacerdote do meu culto. E então, agora, num momento de dificuldade, ele quer a consulta da palavra do Senhor. Só que essa palavra ele já jogou no lixo há muito tempo. Pelas ações dele, ele já jogou, desprezou esta palavra há muito tempo. Mas agora, na hora do aperto, ele precisa da palavra do Senhor. Porém, o profeta não pode saber que você é mulher de Jeroboão. Você vai se apresentar lá como sendo uma mulher de um cidadão comum. Tanto é que nós vamos mandar um presente bem básico, né, para ele nem ter noção de que você é minha esposa. Porque se for minha esposa, quem que o profeta vai profetizar sabendo que é Jeroboão? Boa coisa? Vai falar igual Acabe, olha, chama outro profeta, esse aí nunca profetiza bem a meu respeito. E pode. Por isso que muitos preferem a ausência da voz de Deus. Por quê? Porque a ausência da voz de Deus, ele faz aquilo que bem entende. Ele anda no seu, né, fazendo aquilo que vai na sua cabeça, na vontade
permissiva. E Deus vai dando corda até quando ele vai ter uma puxada. Né? E a puxada chegou para o Jeroboão, né? Que é o menino que agora, né, o Senhor deixou ele crescer, agora colocou uma enfermidade nele. E aí o Jeroboão, pera lá no início tinha um profeta. Foi o profeta que falou que eu ia ser rei sobre esse povo. Então, olha, disfarça, tá? E vai lá. E diz aqui, leve para ele, olha aqui o versículo 3, é bem básico aqui, concluindo aqui a fala, ele fala aqui no versículo 3. O versículo 3. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel e vá falar com ele. Então, coisas bem básicas, para nem ele ter nem noção de que ele está com, né, que ele está se relacionado com essa mulher. Ninguém nem pode ter vestígio que você é a rainha. Então, ela vai disfarçada e com coisas bem básicas. O nosso pintor requisitado fez até uma imagem aqui que eu achei interessante, né, de Jeroboão conversando aqui com a mulher, né, e aí fez uma cestinha básica ali para levar para o profeta. Depois aqui, né, ela vai se disfarçar, já deu todas as orientações, até que ela vai à casa do profeta disfarçada com o presente para poder dar ao profeta. Então ele vai pintar esse quadro aqui, que é muito interessante. Viu? Inteligência artificial serve para alguma coisa, né? Para muita coisa. Muita coisa. Mandei pintar aquele quadro ali, ela foi. Botei o texto lá e deu uma ideia, remontou aquela época e criou lá. Né? Isso é importante. Né? Hoje, quem quer ser escritor pode ter as suas ilustrações personalizadas aí com a inteligência artificial. É muito importante. Está me ajudando muito no aprendizado chinês, tá? Me ajudando muito. E aí, então, ele vai e leva aqui algo bem básico, né? E diz aqui, Velakahat. Então, você toma o quê? Em que? Beyader, porque aqui não é Beyaderra, porque aqui é feminino, é Beyader. Aí vai o número Asara Lechem, 10 pães, mais o quê? Hein? O bolo, Benikudim, um bolo, tá? Aqui bolos, isso aqui está no plural, tá? Absoluta, na forma plural. E aqui o vakbuk, que é uma jarra de quê? De vash, de mel. E faz o quê? O vat alav. O vat elav. Porque aqui tem o pronome, a preposição e o pronome sufixado. Então, elav. Então, e vá até ele. E aí, então, ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. Então, o quadro dessa primeira cena é exatamente a conversa dele com a mulher. Ele vai, né, dar a ela esse conselho a se disfarçar, porque o profeta não pode saber que é a mulher de Jeroboão. Ela vai simplesmente chegar lá e dizer: eu estou com meu filho doente, eu trouxe isso aqui para o senhor poder fazer orar e pedir uma bênção de Deus para o nosso filho e tal. Então ela vai com essa, né, ela vai assim bem disfarçadinha, né? Não precisa disfarçar porque o profeta está cego, tá? Mas ele não sabe disso e tudo mais. Né? E o que acontece em relação a isso? O que você percebe
de anormal aqui? É possível roubar uma orientação, roubar uma bênção do profeta? É o profeta que abençoa? Não. Quão estúpida é essa proposta? Enganar a Deus. Ele não enganar Aías. Eu chego lá, me disfarço, aí tudo, chego lá e tal. Né? Igual aquele pessoal que chegava na casa do irmão Ananias, né? Aí chegava lá, estava em falta, e né, passou, irmão Ananias, Pai do Senhor e tal, tudo bem. Aí chegava a hora da oração. Pode falar para nós aqui. Jacó. Roubou uma bênção. Será que eles tinham esse escrito? De quê? Será que tinha essa história de Jacó na mente? Não, falando daquele episódio dele, da bênção do Isaac, do pai dele, não é isso? Você está enganado. Hum? Ele está falando sobre a mentalidade. Ah, sim, é. Aquele episódio aconteceu por causa de quê? Que era a proposta de Deus. Era projeto de Deus que aquilo acontecesse. É diferente desse cenário aqui. Estava falando aqui também quando eles tentaram para Balaão. Ah, sim. Os pagãos era assim, você pagar o profeta. Para poder amaldiçoar, para poder abençoar. E não adiantou. Aliás, ele pagava para amaldiçoar e não acontecia nada, né? Você falou o quê, o Darlan? Não, eu estou falando assim, é sobre a mentalidade deles, né? Uhum. É o que eu quero fixar mesmo, exatamente isso, nessa mentalidade. Esse é o ponto, vai. Então, essa mentalidade deles, assim, o Balaão ele teve essa ideia de querer Uhum. amaldiçoar, aí ele citou Jacó. Como é que a mentalidade do povo era assim, a tendência de querer enganar para pegar a bênção. Nesse caso específico, você observa bem, ele está tentando chegar lá, porque o filho está doente, então ele chega lá, o profeta vai dizer, obrigado pelo presente, não é? Muito obrigado, o que tem aqui dentro dessa caixa? Ah, o senhor não está enxergando? Não. Ah, eu nem precisava me disfarçar, né? Mas aí então abre a caixa, pães, bolo, que pote de mel, que maravilha, que presente que você trouxe para mim. Aí o que está acontecendo? Ah, meu filho está doente. Ah, teu filho está doente? Ah, que o Senhor abençoe teu filho. Quando você chegar lá, ele já vai estar bom. Né? Assim diz o Senhor. Essa era a intenção. Mas pode enganar a Deus? E você sabia que é uma das coisas que mais acontece com o gênero humano? Tentar enganar a Deus? Eu estava contando a respeito do irmão Ananias, né? A história do irmão Ananias, né? Que algumas pessoas chegavam lá na casa do irmão Ananias, Pai do Senhor e tal, tudo bem, mas estavam em falta. E aí daqui a pouco, quando chegava na oração, né? Que tinha uma oração na casa do irmão Ananias, para quem não sabe, que está nos assistindo, que estará nos assistindo, que não está sendo transmitido, né? Então, o irmão Ananias era um profeta de Deus, que tinha uma comunhão íntima com Deus extraordinária. Quando ele olhava assim, já batia a radiografia espiritual todinha. Né? Aí houve um dia que aconteceu, de um irmão chegar nessa condição lá. Aí quando chegou na oração, disse, Senhor, perdoa o pecado do irmão fulano, Senhor. Na oração do irmão Ananias já viu que ele foi descoberto, né? Perdoa o pecado do irmão fulano. Mas graças a Deus que o profeta intercedeu por ele, pelo menos. Né? Só que ele chegou ali com qual é a ideia? Está em falta, mas o profeta não está vendo nada, né? E normal, vamos orar, vamos buscar a Deus, saiu dali e não muda nada. Mas o profeta que estava com os olhos abertos e viu, aí chegou, perdoa o pecado do irmão fulano. Aí ele chegou e fui descoberto, agora não tem jeito. Mas pelo menos já orou para eu subir, perdoar meu pecado, e daí para frente ele seguiu outro rumo. Tá? Seguiu outro rumo. Foi um evento mesmo que aconteceu, ele me contou isso aqui. Foi uma coisa na época muito interessante. E aqui exatamente o Jeroboão, né, quer se esquivar de Jeroboão. Ele quer passar aqui por um alter ego, por um outro eu. Né, e a mulher desse alter ego é que vai lá buscar a bênção do profeta. Aí o profeta vai chegar, né, vai ver, né? Puxa, você foi muito gentil em trazer um presente do seu marido. Não, meu marido que mandou, é mesmo. Puxa, muito obrigado. Ó, diz a ele lá que o menino, você chegando na cidade, o menino está curado e ele está na bênção. Né? O Senhor vai abençoá-lo. Depois de um presente desse, poxa, é que o profeta está comprado, né?
Mas ele estava falando com o profeta de Deus. O profeta envelhece, mas o Deus do profeta não. Essa é a grande diferença. Então, isso para nós é muito importante, por quê? Porque é o modo como nós temos de aprender a lidar com Deus. Com Deus não adianta a gente querer lidar e querer esconder as coisas de Deus, ou querer andar com subterfúgios com Deus. Nós precisamos aprender a andar com Deus na presença de Deus. É isso que o texto está mostrando para nós. Porque, do contrário, você não pode se dissociar de você mesmo. Jeroboão é Jeroboão. E o que ele está fazendo foi dentro daquela caixinha. O profeta recebe ali, né? Mas antes, diz aqui a segunda pergunta. Aí é que é o mais gostoso da história, né? Ela chega lá, primeiro, disfarçada desnecessariamente, porque o profeta estava... O que estava, Sara? Cego, né? Se o profeta está cego, para que disfarce? Para que, pastor Vanilson? Se o profeta está cego, o profeta cego não enxerga. Pelo menos eu acho que é assim, né? Mas esse profeta aqui está cego, mas o Deus dele não estava cego, não. E o Deus dele sabia muito bem quem era aquela mulher e quem era o marido dela. E quem era também o menino. E aí que está. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar, diante de Deus. Então não adianta subterfúgio e segundo as intenções, com Deus não tem isso. Aí não se compra a bênção de Deus por subterfúgio, por atalhos, né? Vou tentar fazer isso, porque aí o profeta vai me dar essa bênção. Não adianta. Se é a bênção de Deus, ela vem de Deus, mas ela está intimamente vinculada com sua posição diante dele. Se você anda direito, a bênção de Deus vai te seguir todos os dias da sua vida. Andou errado, não adianta que Deus não vai, né? O profeta pode estar velho, pode estar caindo aos pedaços, quase nem falando, mas não adianta que de Deus não rouba a bênção. Não tem como comprar a bênção de Deus. Então isso é muito importante para nós. Tinha pessoas que iam lá para Mantenda, viajavam aquelas 12 horas de viagem, chegavam lá, como Deus usava a irmã Erzeni, né, como é que a gente chama de dormindo, no arrebatamento profético, né, e geralmente isso ocorria, né, quando ela ia dormir, à noite, aí chegava lá e falava, né, durante o dia, acabava de almoçar ali e tudo mais, chega a irmã vai deitar um pouquinho, vai descansar, né, assim, para ver se o senhor fala. É como se a coisa fosse assim mecânica, né? Como se Deus não falasse a hora que quisesse, para quem quisesse, do jeito que ele quisesse, e às vezes não aquilo que a pessoa... Essa daí principalmente já sabe que não está bem, né? Para ter uma concepção dessa de Deus, não está bem. E aí o pastor pessoal de vez em quando tinha que dar chega para lá em alguns que tinham essa mentalidade, né? E aí infelizmente acontecia isso. Mas qual era a visão dessa pessoa? Né? Ela vai deitar, o Senhor vai usar ela e vai falar para mim, maravilha. Não é assim. E o Jeroboão, ele usou essa tática para poder enganar e tentar tirar a bênção do profeta. Né? Fez tudo na surdina ali para ninguém saber de nada. Qual era a intenção dele? Ele queria ser abençoado. Né? Queria ser abençoado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa e, olha, meu ídolo não vai resolver, os sacerdotes aqui que eu consagrei não valem nada também, como eu não vale nada. Então, a única alternativa é, lá atrás, teve um profeta que foi usado para... Agora que ele lembra. Já jogou a palavra de Deus para as costas há muito tempo. Agora que ele lembra que o profeta foi usado e fez grandes promessas. Tem um profeta lá chamado Aías, está lá em Siló, vai lá. E busca essa bênção que ele vai profetizar, mas não, se souber que é minha mulher, aí não tem mais jeito. Segunda pergunta, onde a mulher de Jeroboão foi e por que o profeta não podia ver e o que Deus avisou o profeta? E o que ele, sem ver, disse o que ela estava fazendo. Aí, versículos 4 ao 6, versículos 4 ao 6, nos dizem o seguinte. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido, levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. O narrador vai dar mais um detalhe. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Então estava velho, não podia mais ver.
Mas nisso, olha o contraste, olha o contraste, o que acontece aqui no versículo 5. Porém, o Senhor, o Deus do profeta, disse a Aías. O profeta está velho, cansado, não enxerga mais, mas tem audição. Ainda que ele não tivesse uma audição boa, mas a audição espiritual dele estava funcionando e a visão espiritual dele estava, vendo em 7D. Né? Já estamos aí, né? Vendo numa dimensão, né, incrível. Tá? Porém, o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela. Ué, Deus está sabendo dos negócios, do que acontece, da conversinha que aconteceu lá dentro do palácio. Deus estava ali ouvindo? Deus estava ali ouvindo aquela conversa? Sim. Pelo que se percebe, sim, né? Então Deus também ouve as nossas conversas, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos. Deus sabe, né? Deus sabe. Então isso é muito importante. Então com Deus é bom, quando essa lição está mostrando para nós, que nós estamos diante desse Deus. É Ele que conhece a nossa vida, Ele nos conhece por dentro e por fora. E ele estava no palácio ouvindo a história e participando ali. Muito bem. Aí já chega e ele já sopra lá para o profeta, já diz para o profeta: olha, eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela que está doente. Assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Então Deus deu toda, né? Ela não vai chegar lá: ô profeta Aías, eu sou a esposa do Jeroboão. A esposa do rei? Entra aqui, a esposa do rei. Né? Ele pode ser um rei, mas pode estar mal diante de Deus. Tem essa questão. Não é só porque ele era o rei. Ele era um rei, mas era um rei que estava bem com Deus. É diferente. Tem diferença. E você vai ver que nesse texto, o Senhor vai fazer menção a um outro rei, visto da ótica da cruz, viu? Vocês vão perceber que Deus olhou para ele pela ótica da cruz. Vocês percebem bem o que o texto vai dizer. Então aí o profeta vai e fica atento. Quando ela estava entrando pela porta, presta atenção, quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído dos seus pés e disse: entre, mulher de Jeroboão. Disfarce. Você imagina o choque dessa mulher. Puxa, nós combinamos lá direitinho, eu me disfarcei, fiz tudo direitinho para poder o profeta não saber, porque se fosse Jeroboão, já sabe que a profecia não ia ser boa. Não é? Já sabe que a profecia não ia ser boa, mas podia ser boa. Na condição que ele estava, Deus vai falar para ele, naquela condição, coisas boas? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Ainda teve misericórdia de Deus falar para ele. A grande questão é esse ponto, que Deus ainda vai falar para ele. Sim, pastor Marcos. Falar nisso, eu quero deixar registrado aqui a presença do pastor Marco Aurélio, da Igreja de Fruteiras, e a irmã Rosemary. São os pais da irmã Amanda, nossa maestrina. Ele ouviu o ruído de pés. De pés. De qualquer pessoa. Não é. Mas ele é cego. Mas o Senhor falou no coração dele: é ela. Ei, chegou. Pode, já pode. Bomba. Ele veio lá, né? É isso aí. Né? Quando ele ouviu: entre, mulher de Jeroboão. Por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. A NVT, aqui, a versão revista corrigida, vai trazer, né? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Né? Então, notícias terríveis. Aí você já imagine como fica o coração dessa mulher. Não vem coisa boa aí, não. Então já começa a ter uma reação. Aqui é interessante quando é pintado aqui o quadro dela chegando toda disfarçada. Entra, a mulher de Jeroboão. Ela chega.
né? E aí então, ela entrou, aí senta para ouvir o profeta profetizar. Não adianta disfarce, porque Deus vai falar ao coração, vai falar para o marido dela, vai falar para ela também vai ser orientada. Só que as orientações é aquela profecia que ninguém quer nem ouvir. Antes ela não existisse, mas é Deus usando de misericórdia e poderia ser pior, né? Mas o que a gente percebe até aqui nessa história? Que é um homem que está fora do caminho do Senhor, está andando de acordo com o seu nariz, fazendo coisas que entristecem a Deus. Nós vamos ver o que o Senhor fala a respeito dele, que ele virou as costas para as orientações de Deus, tá? E para Jeroboão era melhor a não voz do que a voz de Deus, porque a voz de Deus não iria, se fosse, então você vai disfarçada, porque se for, quando eu sou a mulher de Jeroboão, aí já acabou, então, estou morto, não tem jeito, já acabou a esperança. Então o que acontece? Num cenário desse, desde o dia que o Senhor orientou a Jeroboão e que ele virou as costas, ele não teve absolutamente nenhuma orientação, andando por conta própria, na vontade permissiva e fazendo aquilo que o seu nariz apontava. Tá? Quando ele chega o momento do aperto, o filho, ele queria a palavra para a bênção dele, mas virou as costas para não ser orientado por esta palavra. Então esta palavra agora também não vai funcionar do jeito que ele está pensando, porque se ele estivesse bem com Deus, poderia Deus ter misericórdia e aquela enfermidade não ser para a morte, mas sim uma provinha, né? Quando David ficou doente, na época que a gente saiu do INSS, quando eu saí do INSS, fiquei sem emprego, né? Emprego público federal, com seguro, saúde, com tudo, aí o Senhor vai e me prova e o David fica doente, e fica muito doente, e a gente vai no hospital, o hospital tem que ter 4.000 de depósito no mínimo, para poder a gente atender ele aqui. Aí a gente roda para cá e roda para lá, até que conseguimos uma internação lá em Vassouras. Aí eu liguei para a Mantena, conversei com a irmã Maria, com a irmã Erzeni, né? Não fiz igual, se eu tivesse igual o Jeroboão, eu estava morto, né? Mas, numa conversa com ela, falei a respeito do David, estava doente e tal. Ela falou, não, pastor, fica tranquilo que isso é só uma provinha. Falei, graças a Deus, né? Só uma provinha. E foi mesmo, só uma provinha. Daqui a pouco, ele estava bem e tinha o quê? Tinha uma festa? O que era? Casamento? Que você queria ir, né? De quem? Mas não foi não. Ah, não foi? É. Ela queria ir para casa, até que ele estava lá uns dias no hospital e tudo, e aí Deus estendeu as mãos e ele voltou para casa, está com saúde até hoje, né? Mas naquele momento, quando a gente vai, a minha intenção ao conversar com ela, pedir uma orientação de Deus, pedir que ela orasse, né? Uma pessoa de muita intimidade nossa, então, né? E não, pode ficar tranquilo que é só uma provinha. Falei, poxa, largar meu emprego público federal, agora eu não tenho seguro de saúde, agora eu não tenho médico, tenho que ficar correndo por todo lado para ver se eu encontro a caridade pública de internar o meu filho numa situação grave. Chega no hospital, não podemos receber ele aqui, que nós não temos recurso, aí piora nosso quadro, né? Meu Deus, eu acabei de sair do emprego público federal. Mas se eu tivesse no emprego público federal a revelia da voz de Deus, numa hora dessa, não ia ser fatal, porque Deus tinha um projeto na vida dele, mas podia ser eu logo, né? Senhor, fazer igual o Moraes lá, né? Mas quando você está bem com Deus, aí a voz de Deus vem muitas das vezes para consolar o seu coração. A profecia se torna um consolo e a vitória vem e o nome do Senhor é glorificado, né? Então é por isso que a gente precisa estar andando bem diante desse Deus que nos conhece o nosso dia a dia, e não adianta a gente criar os nossos subterfúgios, as nossas estratégias para poder conseguir a bênção de Deus. Não é por aí que você anda. Você tem que andar diante de Deus, e aquilo que Deus tem para nós, Ele nos dá. Quando Ele tem prova, é só uma provinha, uma coisa que para mim não era uma provinha, era uma prova gigante,
né? Porque tinha acabado de sair do emprego público federal. Senhor, eu te obedeci. E por que você obedeceu? Isso é só uma provinha, para testar que com ele, ou sem o seguro, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que sara. E aí, rapidinho, o Senhor curou, mas é preciso você estar com a vida diante de Deus. Se está diante de Deus igual Jeroboão, não adianta disfarce que vem marreta, né, em cima e não tem jeito. Vá e diga a Jeroboão, é a próxima pergunta, vamos a ela. Estão acompanhando bem? Se quiserem falar alguma coisa, estão com liberdade, né? Estão com liberdade. Então não adianta montar estratégias para roubar a bênção de Deus, para extrair a bênção. Vou fazer isso aqui que o profeta vai me abençoar, ele vai dizer que meu filho vai ficar curado. Não é por aí, o profeta não tem nada para dar para ninguém, nem para ele próprio, senão ele podia fazer o quê? Cegueira, sai de mim, não é? Se ele tem, o que ele ia fazer? Primeiro o alvo dele, né, Rosemary? Ele chegar, cegueira, sai de mim, velhice, volta para eu ser jovem novamente. Ele podia fazer isso. Ele não tinha nada, ele era dependente totalmente de Deus. E a ele vinha a palavra do Senhor. Mas na cegueira ele teve visão. Entra a mulher de Jeroboão. Por que você está tão assim disfarçada? Você já imaginou um cego falar isso para essa mulher? Que impacto! Hein, evangelista Sérgio? Que impacto! Entra a mulher de Jeroboão. Para pensar. Que impacto que isso deve ter. Aí deve ter gelado, né? Aquele gelinho que dá assim, da sola do pé até a cabeça. Olha, eu sou te enviado para falar coisas muito duras, hein? Segura aí, senta aí. Foi por isso que a inteligência artificial, né, pintou ela aqui sentada, porque em pé não aguenta não. Então, botou ela sentada ali com os seus disfarces, né? Mas vamos lá ver o que o profeta vai dizer. O que o profeta mandou a mulher dizer ao rei, seu marido, de onde Deus o tinha tirado e o que tinha feito dele e o que ele não cuidou em fazer. Versículos 7 ao 8. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma concepção, né? A gente tem uma concepção de que, né, é o cargo que modifica o homem. Pode modificar para bem e para mal. A posição, é melhor fazer as coisas sem posição, né, do que com posição, nesse caso aqui específico. Porque o que Deus falou para esse indivíduo era para ele ser mais abençoado até do que Davi, se ele seguisse aquilo que o Senhor falou. Vá e diga a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei você do meio do povo e fiz com você que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Olha o recado que ela tinha que levar para o marido. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Sabe bem, 10 tribos com ele, deixou só 2 com a casa de Davi. Não tirou tudo por causa da misericórdia de Deus para com Davi. E falou para Salomão, não vou fazer essas coisas no seu dia não. Você vai morrer. Não, você fez muita coisa boa, eu não vou cobrar de você não. Vai. As besteiras que Salomão fez no final da vida eram inimagináveis, né? Então isso é muito importante. Às vezes começa a vida bem e termina mal. Quantos a gente já viu assim? Começa o ministério bem e termina mal. Então o cargo, a posição, a função, no caso nossa é a função que Deus dá, não é garantia de que você vai ter uma carreira de sucesso. Como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Quem termina a carreira assim, tudo bem. Mas tem uns que começam a carreira e de repente, cadê? Então a função não é o fator, né, decisivo para a pessoa fazer no reino de Deus. O que faz a pessoa fazer no reino de Deus é primeiro andar com Deus e seguir as suas orientações. Ela não precisa de posição, não precisa de cargo, não precisa de nada, né? Às vezes, sendo mãe de filhos, o galardão é de ungido. Nós temos exemplo disso lá em Mantena, né?
O Senhor falou para uma irmã que ela ia receber galardão de ungido. E olha quantos pastores ela gerou no seu ventre e hoje são pastores na obra. Quantos pastores? E o Senhor falou que o galardão dela seria como se ela fosse um pastor. Percebem bem? Então, é como você encara a missão. E aquilo que Deus dá para você fazer, aquilo que Deus coloca nas suas mãos para você fazer. Se você faz bem até o final, aí a bênção é ininterrupta. Vai terminar igual o apóstolo Paulo. Terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. Mas a posição mudou, Jeroboão mudou para mal. Mudou, acabou de ser orientado por Deus e já começou a fazer besteira. Acabou de receber a bênção da unção para ser rei sobre as 10 tribos e sobre Israel e começa a fazer besteira. Virou as costas para a voz de Deus e não queria mais saber de nada. Então o fim dele nem valeu a pena no começo. Antes ele continuasse aquele Jeroboão antes, perseguido, foi perseguido e tudo. Não é? Mas aí depois, quando ele entra, aí mudou o quadro, o cenário de poder, aquelas tentações que nós falamos a respeito de Salomão, o poder, né? Isso tudo muda a pessoa. Então isso é muito, mas gente, isso aqui é lição para nós. É muito importante se ater a isso. E o problema todo aqui é o problema que ele arruma com Deus. Porque quem foi que o escolheu? Eu fiz que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi. E aí olha a ótica da cruz. Olha a ótica da cruz aqui, ó, nessa frase. Olha, pastor Vanilson. Olha a ótica da cruz. Que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração. Embora Davi também tinha recebido notícias duras. Uhum. E ele poderia ter feito igual Davi agora e não fez. Não provocou arrependimento. O que acontece? Quando o Senhor diz que ele seguiu em todos, para bem ou para mal, ele continuou, né? Veio Natan, deu aquela bomba em cima dele, mas ele continuou, ele não julgou, não virou as costas para Deus, não se revoltou, né? Não, está certo, o Senhor está certo, mas como ele reagiu? Num episódio quase igual, estava ruim, pecou com Batseba, nasce uma criança, a criança ia morrer, o que ele fez? 7 dias de jejum, quebrantado no saque, na cinza. O Salmo 51 vai relatar esse momento difícil dele na presença de Deus, mas ele não saiu da presença de Deus. Deus aqui, quando faz o registro do que foi a vida de Davi, diz que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração. Em nenhum momento ele foi buscar algo fora daquilo, né, que o Senhor tinha orientado que ele fizesse. Então, observem bem, ele não chegou e não mandou matar o Natan, já tinha mandado matar o marido da mulher, né? O Natan já deve ter pisado ali, esse homem já assassinou um. Para eu entregar esse recado para ele lá e me mandar também para a sepultura, não custa nada. Né? Mas Natan foi corajoso e foi lá, entregou um duro recado, mas surtiu um efeito diferente. Provocou arrependimento, provocou mudança de vida, né? Provocou bênçãos, e aí quando Deus faz o registro, ele me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. O passado, Deus apagou. Os erros, Deus apagou. Qual é o sumário da vida de Davi aos olhos de Deus? É a sombra da cruz? Me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Até quando ele se arrependeu do mal que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. No Novo Testamento tem alguma coisa assim? No Evangelho de João tem um versículo que fala exatamente isso. Sobre praticar a verdade. Interessante é isso. Praticar a verdade. Não é praticar, não diz ali que praticar o bem. Né? Tem que me lembrar qual é o versículo? Já estou dando mais ou menos a pista aí para vocês. A luz se manifestou,
Vamos lá. Bom de Bíblia. E diz lá, a luz se manifestou, porque a luz tudo manifesta. Não, isso aí já é a pista. É Evangelho de João, logo no início dele. Pois a vida foi manifestada, e nós temos visto, e dela testificamos isso. Vê se é isso aí. Os que praticam, que vêm para a luz, que praticam a verdade. Vê se está aí. 1 João? Ou é Evangelho? Acho que é Evangelho. Aqui, Achou? porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para 3. que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Olha os só. homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade... Peraí, olha aí. Quem pratica a verdade. Diz que quem pratica o bem, não. Quem pratica a verdade. Que às vezes praticar a verdade é reconhecer que o indivíduo está totalmente errado. Quando o Natan chegou lá e mostrou para Davi, quando a luz brilhou, ele estava em todas as trevas. Quando a luz brilhou e mostrou, olha aqui o teu retrato. Esse homem é você. O que eu faço agora? Ele cai diante de Deus, se arrepende mas o Senhor ainda tem. O menino não adianta, ele vai morrer. Tá? E aí, observe, praticar a verdade é exatamente diferente que praticar o bem. E, no caso, é praticar o bem, mas a palavra usada aí é pratica a verdade. E às vezes, quando Davi praticou a verdade, foi diferente do Jeroboão. Ele praticou a mentira, continuou nas trevas. Porque ele amou mais as trevas, continua com seu culto, continua na sua posição, continua adorando os seus bezerros, até que veio a enfermidade. E aí, então, há uma diferença entre praticar a verdade. Quando praticar, pequei contra o Senhor, praticou a verdade. Quando Davi disse isso, disse, pequei contra o Senhor. E agora? Mas, aí não abandona a Deus, não joga a toalha, como diz, né? Ele busca a Deus e continua andando na presença de Deus. Terminar aí? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tá, é porque são feitas em Deus. Até o arrependimento do mal é praticar a verdade e vir para a luz. Ele poderia continuar nas trevas, né? Como o de Jeroboão fez. Jeroboão, o profeta, foi lá, profetizou, falou para ele, deu toda a orientação de que ele precisava. Ele era para ele, fez um sinal, né, pastor Vanilson? Suficiente para ele mudar de rumo. Mas ele não veio para a luz e continuou nas suas trevas, na sua adoração. Até que chega esse tempo em que o menino adoece. Aí ele, eu só tenho uma alternativa. Esse bezerro não vale nada, esse sacerdote que eu consagrei vale menos ainda. Né? A única alternativa que eu tenho, eu preciso de buscar a voz de Deus. Só que ele já tinha deixado a voz de Deus para trás. E aí não é um caminho sem volta. Chega um ponto que é um caminho sem volta. O que vem na frente é o juízo. E o juízo já começa na casa de Jeroboão, com a morte do seu filho. Tá? E que vejam bem o que o Senhor vai continuar dizendo aqui para ele. Dá uma olhada no reloginho aqui para a gente poder... vejam bem. Que a história é boa, né? A história é boa? É, pastor Deus? Nosso Deus. Para quanta coisa que Deus está falando para nós aqui nesse texto. Então, se ele praticasse a verdade, o que ele ia fazer? Vou quebrar esses bezerros de ouro, acabar com esse culto. Vocês foram consagrados aí, vocês estão desconsagrados. E agora, Senhor, o que eu faço? Lá tem um culto e aqui não tem. E nós estamos repartidos porque o Senhor nos repartiu. O que eu faço? O Senhor manda construir um templo lá, manda fazer. O Senhor ia dar a orientação que ele precisava. Mas ele fugiu da vontade diretiva e está na vontade permissiva. Quando ele busca a fonte da vontade diretiva, que é o profeta, vem bomba.
Tirei o reino da casa de Davi e entreguei a você, mas você não foi como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, mesmo naquele período ruim. Não abandonou o Senhor, não. Fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Então, quando ele se arrependeu do erro dele, isso é fazer o que é reto, é praticar a verdade. Vocês tinham prestado atenção nesse versículo? Eu lembrei dele, praticar a verdade. Aqui, o que o Jeroboão está mandando a mulher dele fazer, e o que ele está fazendo em relação ao profeta? Está praticando o quê? Mentira. Vou disfarçar para ver se o profeta profetiza coisa boa para mim. Ele sabe que não está numa condição boa. Ele veio porque não se arrependeu, continuou fazendo as coisas erradas, e agora, se eu enganar o profeta vai profetizar uma bênção para mim. Aí, opa, estou abençoado, meu filho está curado e prossigo no mesmo caminho. Você sabe que tem muita gente que faz isso? Está no leito de enfermidade, está quase morrendo. Senhor, se o Senhor me curar, ó, eu vou sair daqui, vou evangelizar, vou pregar nas prisões, no avião, no submarino, onde for, Senhor, eu vou pregar a tua palavra, eu vou andar do jeito que o Senhor quiser, eu não vou mais colocar nenhum obstáculo e vou mesmo fazer. Mas o Senhor curou, sai dali, curado, e fica a mesma inércia e não faz nada. Enganou a Deus. Enganou a Deus? Não. Deus quis ser misericordioso com quem anda assim. Mas é assim que as coisas acontecem. Então, o que a gente precisa fazer? Vai esperar a enfermidade para poder fazer voto no último momento para poder mudar de vida e fazer o que Deus mandou fazer? Evangelista, vai fazer o quê? Vai evangelizar, ora. Você foi levantar para quê? Para evangelizar. Diácono, você foi levantar para quê? Para ser diácono, para cuidar da casa do Senhor, para cuidar da casa do pastor. Tem coisa lá para fazer, viu? Quero uma visita diaconal lá em casa. Né? Você foi levantado para quê? Cada um dentro da sua posição. Agora você fica igual os presbiterianos falam, né? O que é um presbítero? Presbítero é um pastor recalcado, né? Que é aquele que não chegou à posição de pastor. Aí lá tem o presbítero, que não é pastor e não é diácono, ele está no intermediário, nunca que sobe para a posição de pastor. Lá tem isso, tem esse cargo de presbítero, né? Então, o presbítero, aí o que o Augusto definiu? O presbítero é o pastor recalcado, que não chegou à posição de pastor. Aí fica recalcado e nem como presbítero não funciona. Não faz o serviço que a organização dá para ele. Então, é exatamente isso. A pessoa fala, mas se eu for diácono, aí eu vou fazer alguma coisa na casa de Deus. Aí consagra diácono. Não, se eu for evangelista, aí eu vou fazer mesmo, vou evangelizar, aí vou virar cambalhota, aí vou fazer e acontecer. Aí é consagrado, faz nada. Aí daqui a pouco, não, só se eu for pastor. Ah, se eu for pastor, pegar o cajado na mão, subir naquele púlpito agora, vou arrebentar mesmo. Aí eu vou, né, aí vou fazer igual o Billy Graham. O Billy Graham era evangelista, viu? Era evangelista. Né? E foi um maior evangelista que a gente conheceu no século passado. Né? Então, o que acontece? É exatamente isso. Mas a responsabilidade que Deus coloca é isso aí, ó. O que ele fez? Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. E não tinha ainda uma relação muito grande não, hein? Mas ele ultrapassou até Salomão, todo mundo, tá? Pior. Pelo contrário, né? Você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virou as costas. Vocês, ó, não quis nem mais saber de mim. Depois que eu te orientei, te coloquei na posição de rei, você não quis mais saber de mim. Você foi agora para os seus deuses que você fez, para os seus bezerros de ouro. Prestou bem atenção? Prestou bem atenção? Olha como Deus vê Davi e olha como Deus vê Jeroboão. Olha a comparação de um e de outro. Tinham falhas? Tinham. Deus nem colocou Salomão ali como referencial mais próximo, né? Seria Salomão mais próximo. Não, foi mais atrás, a Davi. Né? Davi, porque Salomão saiu fora do eixo também da vontade diretiva e foi para pior. Né? Mas o seu Jeroboão ainda foi pior ainda do que o Salomão. A comparação aqui é com Salomão, só pode ser. Né? E também com Jeroboão lá do outro lado, você vai ver, nesse próximo capítulo, você vai ver o que acontece também com Reoboão, né? Com Roboão. Vocês vão ver.
Daí então fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virou as costas. Virar as costas para Deus significa o quê? Vou pegar logo a próxima pergunta, que está aqui na sequência. Quais as coisas que Jeroboão fizera que o fez pior do que todos, o que Deus disse que faria a seus descendentes, desde homem até ao menino? É referente ali. Versículo até o 10. Ao 10. E aí diz aqui. Me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto escravo como livre. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Ei, profecia pesada, hein? Até que de todo ela se acabe. Então Deus decretou a destruição, a extinção da família de Jeroboão. Não ia sobrar ninguém, nem os escravos que trabalharam para ele lá, os funcionários que trabalhavam para ele lá, nem esses iam escapar. Não podia ter nenhuma memória mais debaixo do sol de Jeroboão. Tá? Mas a memória dele ficou. Está escrito aqui. Mas está aqui. Para bem dos que ouvem e não andam no mesmo caminho de Jeroboão. Não tenta enganar Deus. Pratica a verdade. Isso tudo ficou escrito aqui. Não é? Parece que a memória foi apagada, morreram todos os descendentes, mas o texto ficou aqui para o quê? Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para nós aprendermos a não andar pelo caminho de Jeroboão. Virar as costas para Deus, só que a orientação, se for boa, se for ruim, eu não faço. Fazer o que é conveniente. O que não é conveniente, eu dou minha desculpa e mudo e faço o que eu bem entendo. Todos nós temos o perigo de cair nesse mesmo problema. Nós temos o perigo. Nós já fomos orientados em muitas coisas que Deus falou, não vou falar mais nada não, acabou. Eu já mandei dividir e repartir para todos dividirem o que ganham. Estão fazendo? Estão fazendo? Nós estamos, né, lutando para fazer, não estamos? Ou não? Vocês estão com dúvida. Estão fazendo ou não estão? Amém. Claro que estamos. Eu tenho certeza que estamos. Eu pelo menos estou, e vocês também estão comigo, estão conosco, nós estamos fazendo. Estamos repartindo o que nós ganhamos. Podíamos ganhar só para nós e ficar só conosco. Mas quando nós estamos investindo na obra de Deus, nós estamos repartindo. Quando nós estamos aplicando na vida dos nossos irmãos, não estamos fazendo, nós estamos repartindo, nós estamos dividindo. Tá? Mas isso aí é ponto pacífico. Isso aí foi em 2005, reiterou e falou, agora daqui para frente será assim. E está sendo? Não está sendo. Não está sendo. Aí o senhor falou, vou falando e não vai obedecendo. Até que eu paro de vez e não falo mais. E depois que para de vez e não fala mais, por que não há um interesse de buscar que Deus fale? Teve uma vez que o senhor parou de falar, foi uma correria, não, o senhor tem que falar, o senhor tem. Ah, ok. Aí foi, o senhor voltou a falar, ótimo, tá bem, então tá, já estou vendo que tem alguns interessados em ouvir a minha voz. Mas agora parou, 10 anos. Isso é normal? É normal? Não é normal. 10 anos, gente. Vai fazer agora em 2024. Que o Senhor parou de orientar como ele fala, usando os vasos proféticos. Isso é normal para a obra? Não é normal. Isso tem que nos preocupar muito. Mas pelo menos o que está em mãos, vamos praticar. Vamos fazer. Para ver se o Senhor usa de misericórdia para conosco e a gente não fica aí no eixo da vontade permissiva. Porque senão a gente sai da diretiva, vai para a aprovativa e depois cai na permissiva, que é o lodaçal, que é a areia movediça. Só vai afundando. Né? Só vai afundando. Vocês conhecem a areia movediça, né? Já viram pelo menos cenários em que a pessoa vai ali, afunda ali, vai pisando, vai afundando, e tenta sair, não consegue, vai afundando, até que ela vai e cobre e morre.
Então não tem isso, a areia movediça. Então nós precisamos ter exatamente isso. O que ele fez? Ele virou as costas e não quer nem saber. Deus manda um profeta lá, fala contra o altar, já nem fala direto para ele. E agora o Senhor, a última palavra que o Senhor vai falar para esse rei é essa aqui, que está aqui. Tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Tá, então esse foi o recado. Mas ainda tem mais um pouquinho. Vamos à próxima pergunta. Vocês estão com fôlego ainda ou quer um pouquinho de... Liga o ar-condicionado, que já está muito... para ventilar um pouquinho. Está dando para ir, irmã Rosemary? Né? Tranquilo. A próxima pergunta. Veja que lição importante. O que sucederia ao parente de Jeroboão que morresse na cidade ou no campo? E o que aconteceria quando a mulher entrasse em casa? Gente, era melhor ela dar uma voltinha lá no Egito. O problema era quando ela chegasse em casa, né? Mas vejam bem o que o Senhor falou, os versículos 11 e 12. Olha o que foi dito para ela, os versículos 11 e 12. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Essa é a frase mais perigosa quando se fecha, né, uma profecia. Que Yahvé diber, porque assim Yahvé falou. Yahvé falou, o Senhor falou. Pronto. O que está dizendo ali? A sentença foi assinada pelo juiz. Cumpra-se. Cumpra-se. Quanto a você, agora vem, opa, você é meu marido, né? Agora vamos ver o que o Senhor vai falar para mim. Né? Eu tenho essa distinção, né? Mas, quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Então não mandou, não adiantava ela ficar rodando, não mandou, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Já pensou? Que oráculo profético pesado, pastor Vanilson. E a menos dura. Não é? Nessa situação, o menino levou a sentença menor. Uhum. Agora vejam bem. O que Israel iria fazer em homenagem ao que estava doente, o que nenhum da casa de Jeroboão teria, e o que Deus disse que levantaria em Israel, versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, né, o menino morrerá. O menino morrerá. Me parece que ele fez uma figurazinha aqui da cidade. Deixa eu ver se eu tenho aqui a figura da cidade. Aqui. A cidade ficou em pânico, em polvorosa. Cadê? Aí, mais ou menos idealizou uma cidade antiga, como naquela época, os palácios ali, tá? As ruas rústicas, sem calçamento. Só para ter uma ideia. Mas vamos aqui, nós estamos nessa cena aqui, ó. Nessa cena aqui. Vamos lá. Está acompanhando, Jay? Jay, está acompanhando a história? Não? E diz: quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão.
Deus levou o menino porque era a única coisa boa que tinha lá. Esse tinha futuro. Mas como não ia haver, ele era o sucessor, como não ia haver sucessão, então a única coisa boa que podia depois, né, e não fez conforme os atos do seu pai, né, o Senhor vai e leva e fala bem para o menino. Então quem saiu bem nessa história aí foi o menino. Né? Foi o menino. Que vai ter sepultamento, né, vai ter gente chorando por ele. O restante é comida de cão ou das aves dos céus. Né? Mas ainda bem que ficou escrito, senão os outros iam falar, ai, o menino também está em pecado. Ainda bem que ficou escrito. Não levarão os pais, não levarão. Aqui, ó, a maldade dos pais nos filhos, a maldade dos pais cobrada nos filhos. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. Você me faz lembrar, sabe de quê? Quando nós tínhamos o nosso primeiro presidente na obra, e começou a entrar por um caminho fora daquilo, da vontade diretiva de Deus, e aí o Senhor falou para ele: queres que eu tire a bandeira da minha obra das tuas mãos? Aí o Senhor falou: eis que levanto agora. Cadê? Não estava ali não, mas já estava levantado, que foi o pastor Jair Rosa da Conceição. Percebe bem? Então aqui é muito importante nós percebemos, e já está acontecendo. Tá? Próxima, olha o oráculo, olha que profecia, hein? Grande. Então, por que o narrador deu todo esse espaço para essa profecia? Por quê? O que eu falo para vocês? Quando uma personagem é destacada, ela é muito importante. Ela é muito importante. Quando um oráculo é escrito na sua integridade aqui, ele é muito importante dentro dessa história. Porque isso aí é o rumo de todo o Reino do Norte, daí para frente. Até a sua destruição. É um efeito que vai cair não só sobre a casa de Jeroboão, mas sobre a nação de Israel como um todo, que vai ter uma sequência de reis, tudo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, até culminar na sentença final, que é a extradição deles ali. Eles vão sair, melhor, eles vão ser deportados da terra e vão colocar estrangeiros na capital, Samaria, e aí então é importante esse oráculo, essa profecia aqui da parte do Senhor. Próxima pergunta. A próxima pergunta. O que Deus disse que ia fazer a Israel por causa do pecado de Jeroboão, o que ele havia feito e por que Deus entregaria Israel aos inimigos. Versículos 15 e 16. Por que será, hein? Por que? O Senhor ferirá Israel para que se agite como cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e o espalhará para além do Eufrates. Porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. Substituiu o Senhor por ídolos, e aí então vem. Quando você fala provocar a ira, o que significa isso? Fez coisa que não agradava o Senhor. Não, qual é o resultado disso? É que já chega, me segura, agora eu estou irado aqui, Miguel segura de um lado, Gabriel do outro, porque senão eu vou arrebentar todo mundo lá. Não, simplesmente Deus está aqui usando o profeta para manifestar a ira dele, que é a sentença justa pelo pecado cometido. Essa é a manifestação da ira de Deus. É o julgamento divino sobre as ações errôneas daqueles que transgridem o seu pacto, de que transgridem a sua aliança. Só isso. O profeta está tranquilão aqui profetizando, entregando o recado, e é a manifestação da ira de Deus.
né? E diz mais: entregará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e pelos que fez Israel cometer. Aí o líder peca e faz o povo pecar, e agora paga o líder e paga Israel. Não sobra ninguém. Esta é a manifestação da ira de Deus. E assim termina esse oráculo pesado sobre a casa de Jeroboão. Tá? Mas a história não termina aí. Próxima pergunta, que é a última. A última. Uma lição pequenininha, né? Mas tem muita coisa importante. Estamos aprendendo. E o que aconteceu? Pergunta 8. O que aconteceu na hora que a mulher de Jeroboão chegava em casa? O que os filhos de Israel fizeram ao menino? E quantos anos Jeroboão reinou? Versículos 17 ao 20, finalizando o nosso estudo de hoje. 17 ao 20. Então a mulher de Jeroboão se levantou. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Então, naquele portão da cidade, quando ela pisou na soleira, olha a precisão do oráculo sagrado. Naquela hora, o menino morreu. Tem um episódio do Novo Testamento, dessa precisão, que é muito importante. Não esquece aí não, que você vai falar, para eu não esquecer o que eu vou falar aqui. Né? Que Jesus falou: o que queres que eu te faça? Aí, ele vai buscar o Jesus, o centurião, me parece que é o centurião que vai buscar a cura, né, do seu servo. E aí ele chega e diz a respeito não, eu não sou nem digno que tu entres na minha casa, não se dê esse trabalho, não. Diz uma palavra e meu criado vai ficar bom. Aí então, seja feito assim, conforme a tua fé. E aí, diz que quando ele chegou em casa, me parece que essa história, ele chegou e perguntou: que horas aconteceu isso? Foi na hora que Jesus falou, o criado foi curado. Naquele exato momento. E aí, a profecia: na hora que você chegar na cidade, o menino vai morrer. E aí, então, quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Sim, pastor Dias. Isso aí nos dá uma base do que é uma profecia de Deus. Sim. Deus conhece tudo, então ele dá exatamente o que vai acontecer, ele já fala com antecedência, nos dá uma base para mostrar que é uma profecia vinda da parte de Deus. Exatamente. E a precisão dos oráculos proféticos. E isso aí vai dar base para quê? Vejam o que acontece. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou segundo a palavra do Senhor. O Senhor falou que isso ia acontecer. Anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Então, quando é palavra de Deus, palavra do Senhor, ela se cumpre na risca. Não há como não se cumprir, quando é palavra de Deus. Tá? E aí, a imagem aqui é até interessante. E aí então vai ela e chega na cidade. Já aqui, quando ela pisou na soleira da porta da cidade, já recebe a notícia: daqui a pouco o menino está morto. E aí vamos ao sepultamento. Que dia triste na vida dessa família. Eu pergunto: poderia ser diferente? Poderia. Mas virou as costas para Deus, foi fazer aquilo que não agrada a Deus, as consequências vêm. Não adianta. Pode disfarçar, pode enganar, não tem jeito. A Deus não engana. Ninguém engana. E aí eu pedi até para pintar assim, uma figura de Jeroboão e a esposa desolados. Aí pintou aqui. Olha lá, a cara de desolado. E ela muda como sempre, né? Ela para ver? Isso aí é o chinês. Uma cartinha que o aluno que estava na China escreveu para a professora. Depois eu leio para vocês mais tarde.
Já estou lendo as cartinhas, já estou entendendo o trem. Ai. E diz mais: quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. As crônicas também. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, já sabe que isso aí vai levar a um poço sem fundo. Né? A um poço sem fundo. Fazendo uma recapitulação de tudo que nós aprendemos, o que vocês viram de importante nesse estudo? Prejuízo da desobediência. Prejuízo da desobediência. Incalculável. O perdão de Deus para Davi. O perdão de Deus para Davi, como Deus faz. Qual é a biografia de Deus? Escrevendo a biografia de Davi, escrita por Deus. Fez tudo que era reto aos meus olhos. Está na sombra da cruz, não está? É. Lembra que nós estudamos lá sobre o Balaão, amaldiçoando Israel? Você lembra? Aí Israel, mas vocês viram isso? Eu não vejo nenhum mal em Jacó. Cadê? Estou vendo não. Tinha alguém na frente. Né? Sim, pastor Marcos. Só por duas vezes também no texto, provocar-me a ira. Melhor provocarmos a bênção de Deus nas nossas vidas. Claro. Né? E o Senhor falou, nessa profecia que eu citei aqui, de abril, 1º de abril de 2005, o Senhor falou que se nós fizéssemos tudo aquilo, repartíssemos, olhássemos para o nosso próximo, se você tem roupa, olha para o seu próximo que não tem, seu irmão que não tem, falou seu irmão, os mais próximos, a família da fé. Você está comendo, olha o que o seu irmão está comendo. Se você tem o seu veículo, olha para o seu irmão que está andando a pé, às vezes, muito tempo, andando até em chuva. Né? E se... aí no finalzinho o Senhor falou, se vós fizerdes assim, né? Se vós fizerdes, se for, chegarão nas vossas portas bênçãos tais que não esperais, mas se fordes fiéis. Ou seja, se fizer aquilo que eu estou falando aqui para fazer. Então o mapa da bênção está ali. Então, quer receber a bênção de Deus? É só seguir esse modelo, não tem outro modelo. Né? E infelizmente ainda muitos estão com o mapa na mão e não sabem chegar à cidade. O cara tem Né? que amar isso. Né? Hein? O cara tem que amar isso. A diferença de Davi É. O senhor falando, eu estava pensando aqui, o Davi amava tanta justiça, quando ele sentenciou ele mesmo, ele foi justo. Foi justo, Sem saber que era ele, ele foi reto aos olhos de Deus. Por dentro dele era longe, a escuridão não deixava ele ver o que ele fez. Exatamente. Mas, por dentro dele ele era É. justo, ele sentenciou. É a questão do tentador, né? O tentador pegou, o tentador que cria essa nuvem escura, o sujeito agir daquele jeito. Aquilo não era Davi. Não era Davi, mas estava sobre aquela. Mas quando ele foi, a luz chegou, ele, opa, e pequei contra o Senhor. Né? Diferente de Jeroboão. Então, quando a voz de Deus vem para poder alertar, e às vezes vem de modo a sacudir a estrutura, balançar como a cana, né, na água lá, o que acontece? Qual é o objetivo de Deus? É Deus usando de misericórdia. Agora, se não há mudança de posição, os últimos versículos ali, que Jeroboão continuou no seu caminho. Aí quando vem uma sentença de Deus, que é exatamente tirando aquela coisa boa, a única coisa boa que tinha dentro da família de Jeroboão, né, que era o menino, aí vem a sentença final e aí não tem mais jeito. Daí para frente, ó, acabou a história e não tem mais jeito. É o rumo da vontade permissiva, é o abismo mesmo e acabou. E assim termina a história. Então, tudo isso para nós, o que foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Então, que o Senhor nos abençoe e que nós não sigamos o caminho de Jeroboão. Não viremos as costas para Deus, não sigamos os nossos próprios caminhos, mas façamos o que é reto aos olhos do Senhor. E quando ele, como o pastor Manuel dizia, o pastor Manuel falava assim, se o Senhor disser que eu sou um cachorro, eu vou começar a latir, meu amigo. Deus falou, eu sou mesmo, acabou. Ele brincava assim, né? Pastor Manuel Moreira. Então é assim, esse homem és tu, sou eu mesmo. Vai matar o profeta? Vai matar. Não adianta, é isso aí mesmo. O que eu faço?
mas o Senhor transpassou o teu pecado, você não vai morrer. Né? Mas, olha, fique sabendo, o que você fez aqui escondidinho vai ficar espalhado por todo Israel. Até hoje a gente está sabendo a notícia, né? Então, entenda bem, andar com Deus é uma ciência que ninguém vira PhD nela, viu? A gente está sempre aprendendo. E hoje, a lição de hoje, Deus falou para nós coisas importantíssimas. Coloquemos em prática na nossa vida, que o Senhor seja conosco, como o Senhor foi com Davi. E nos olhe sempre pela ótica da cruz, que é a melhor visão que Deus tem de nós, e é por isso que nós estamos vivos, né? Porque nós estamos sempre sendo vistos pela ótica da cruz. Quando você sai da ótica da cruz, o inimigo te pega. Aí, e o próprio Senhor permite. E tudo isso aconteceu porque Deus iria exterminar a casa de Jeroboão e iria destruí-la. E Jeroboão, depois que entrou, o próprio Senhor coloca o empedernecimento, não é isso aí mesmo? Empedernido. Mais ou menos isso aí, a palavra endurecimento nele, que o sujeito não volta mais atrás. Não volta mais atrás. Ele tenta remediar, esconde, faz, e falseia e vai. Não adianta, não adianta. Diante de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes. E aquela conversinha e aquele extrato secreto ali dentro de casa, o profeta foi e falou tudo. Falou tudo. Não adiantou nada. Ouviu a conversa, ela está vindo para você, está disfarçada, mas você vai dizer para mim o que eu vou te dizer. Na hora eu vou te dar o oráculo para ela levar para o marido. Então isso tudo para nós é muito bonito, isso tudo para nós é muito lindo, mas é muito destrutivo e é perigoso. Porque entrar pelo caminho de Jeroboão, virar as costas para Deus, é o que muita gente tem feito. Então que nós não sejamos desses, estejamos sempre com o nosso Deus, procurando agradá-lo ao máximo, e ele vai continuar nos abençoando e seguindo. Pega essa profecia e faz um molde, todo dia você lê. 1º de abril de 2005. Falou, se daqui para frente fizerem assim, vós vereis quantas bênçãos chegarão bênçãos nas vossas portas que vós não esperais, mas se fordes fiéis. Tem chegado na minha porta. Tem chegado na sua? Amém. Na minha porta tem chegado bênção. Na sua, eu creio que também tem. Mas se não tem, pode chegar ainda. Tá? Mas é bênção. Se fordes fiéis, quem que está avaliando? É Deus, não é o homem, não. Ninguém dá bênção para ninguém, não. Quem pode dar é o Senhor. Mas ele foi buscar do Senhor e acabou recebendo esse oráculo pesado e instrutivo. Que o Senhor nos abençoe. E vamos para o nosso almoço. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma Bíblia, edição bilíngue, que eu nem conhecia. Fui comprar aqui na CPAD dos Estados Unidos. Edição bilíngue, em chinês e português. Chinês de um lado, português do outro. Aqui eu tenho a minha Bíblia em pinyin, com pinyin. O que é pinyin? É um sistema de romanização, escrito em caracteres romanos, com os determinados diacríticos, indicando a pronúncia do chinês. Então ela tem, em cada versículo tem o pinyin e tem embaixo o versículo em chinês. Então, para iniciante, é a melhor Bíblia que tem. Para você depois ler só essa seção dos caracteres, você tem que primeiro passar por essa. É uma jornada longa, mas comecei. Comecei a jornada e vou chegar lá. Vou chegar lá. É até bonitinho. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, ó. Deixa eu tirar os caracteres. É da direita para a esquerda ou da... Não, é normal. É normal. Aqui. Daqui, ó. Capítulo 14, é da direita para da esquerda para a direita, normal. Essa daqui, inclusive, tem as pontuações aqui. Mas daqui para cá. Os números são a mesma coisa? Hein? Os números são a mesma coisa? Aqui, nessa Bíblia, já colocaram os números arábicos, né? Mas os números são diferentes. Em chinês, os números são... o nome dos números é a representação dos números. Número aqui é a mesma coisa. Ele pode utilizar o mesmo número. Só que o nome dos números é diferente. Quando você fala que 1, 2, 3, 4, aqui também tem seu sentido. A gente chega lá. E aqui eles colocam o interlinear reverso, né? Que você tem o texto em chinês aqui e tem em hebraico aqui de baixo.
Então, esses três ideogramas aqui, Aviá, né, Ven, aí você tem que ir na ordem aqui, ó, é da direita para, da esquerda para a direita. O hebraico é de lá para cá e o chinês é mesmo igual ao nosso ocidental. Então, e naquele tempo, aí vem. Então, vamos ficando por aqui. E, se Deus quiser, em breve já estarei lendo fluentemente. Mas estou ainda iniciando. מלכים א', פרק י"ד. בעת ההיא חלה אביה בן ירבעם, ויאמר ירבעם לאשתו, קומי נא והשתנית, ולא ידעו כי את אשת ירבעם. והלכת שילה, הנה שם אחיה הנביא, הוא דיבר עלי למלך על העם הזה. ולקחת בידך 10 לחם וניקודים, ובקבוק דבש, ובאת אליו. הוא יגיד לך מה יהיה לנער. ותעש כן אשת ירבעם, ותקום ותלך שילה, ותבוא בית אחיה. ואחיהו לא יכול לראות, כי קמו עיניו מסבו. ואדוני אמר אל אחיהו, הנה אשת ירבעם באה לדרוש דבר מעמך אל בנה, כי חולהו. כזו וכזה תדבר אליה, והיא חבואה, והיא מתנכרה. ויהי כשמוע אחיהו את כל רגליה באה בפתח, ויאמר, בואי אשת ירבעם, למה זה את מתנכרה, ואנוכי שלוח אלייך קשה? לכי אמרי לירבעם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, יען אשר הרימותיך מתוך העם, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ואקרא את הממלכה מבית דוד, ואתנה לך, ולא היית כעבדי דוד, אשר שמר מצוותי, ואשר הלך אחרי בכל לבבו, לעשות רק הישר בעיני. ותרא לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך, ותעשה לך אלוהים אחרים, ומסכות להכעיסני, ואותי השלחת אחרי גביך, לכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתי לירבעם משתין בקיר, עצור ועזוב בישראל. וביערתי אחרי בית ירבעם, כאשר יבער הגלל עד תומו. המת לירבעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, כי אדוני דיבר. ואת קומי לכי לביתך, בבואה רגלייך העירה, ומת הילד. וספדו לו כל ישראל וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לירבעם אל קבר. יען נמצא בו דבר טוב אל אדוני אלוהי ישראל בבית ירבעם. והקים אדוני לו מלך על ישראל, אשר יחריט את בית ירבעם. זה היום, ומה גם עתה. והיכה אדוני את ישראל, כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם, וזרם מעבר לנהר. יען אשר עשו את אשריהם, מכעיסים את אדוני. ויתן את ישראל בגלל חטות ירבעם אשר חטא, ואשר החטיא את ישראל. ותקום אשת ירבעם, ותלך, ותבוא תרצתה. היא באה וסף הבית, והנער מת. ויקברו אותו, ויספדו לו כל ישראל, כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו, אחיהו הנביא. ויתר דברי ירבעם אשר נלחם ואשר מלך, הינם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. והימים אשר מלך ירבעם 22 שנה, וישכב עם אבותיו, וימלוך נדב בנו תחתיו.